Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020, nós vamos fazer a nossa devocional baseada no Salmo de número 27, que nós vamos ler agora. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este salmo foi escrito por Davi, rei de Israel. Davi é uma das pessoas mais amadas por nós que somos crentes em Jesus Cristo. Isto por muitas razões. Primeiro, por causa da maneira como Deus o estabeleceu dentro dos seus planos na história da nossa salvação. Foi a Davi, entre outras pessoas abençoadas, escolhidas, que Deus disse que da sua descendência nasceria o nosso Salvador. Foi um homem muito usado por Deus por causa dos seus dons espirituais, por causa das suas capacidades naturais e, acima de tudo, por causa do seu coração devoto ao Senhor. Foi um poeta, foi um profeta, foi rei de Israel, um pastor maravilhoso para o povo escolhido do Senhor. Mas uma das coisas que mais falam ao nosso coração é quando nós olhamos para, digamos assim, o lado humano, no sentido de as fraquezas, as limitações, as provações pelas quais Davi passou. Fruto dessas coisas, as suas orações aqui nos Salmos. E por isso nós nos identificamos muito com ele em diversas ocasiões e somos, pelo seu exemplo, motivados a desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Porque foi fruto do seu relacionamento com o Senhor que Davi não teve somente fraquezas, mas Davi foi um homem vitorioso sobre as suas fraquezas. Um homem segundo o coração de Deus, que fez a vontade do Senhor. E que então, nisto também, se torna um modelo para nós. O texto que nós acabamos de ler, Davi está mais uma vez orando a Deus a respeito das suas dificuldades, os problemas que ele estava passando, e ele faz uma profissão de fé, aqui no versículo de número 13, lá no finalzinho do Salmo 27, quando ele diz assim:
eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho certeza de que eu vou ver a mão de Deus agindo nas minhas circunstâncias. E de posse dessa fé no coração, ele também nos encoraja, dizendo assim no versículo de número 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então veja, Davi aqui, pelo fruto do seu conhecimento de Deus, pelo fruto da sua própria experiência, ele diz: eu tenho certeza de que essas circunstâncias, essas dificuldades pelas quais eu estou passando, elas serão superadas. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E depois nos incentiva, nos encoraja a ter no coração a mesma atitude que ele estava tendo. Espera pelo Senhor, fortifique-se o teu coração. Por que Davi dizia isto, que devemos esperar no Senhor? Por causa do conhecimento que ele tinha de Deus. E eu gostaria então de, na nossa devocional de hoje, destacar 3 coisas que ele fala aqui a respeito de Deus. Este Deus que nós conhecemos também e em quem nós podemos confiar. Ele começa dizendo assim, no versículo de número 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando Davi diz, de quem terei medo, a quem temerei, ele está se referindo ao fato de que ele, naquele momento em que escreveu o Salmo, estava mais uma vez cercado de inimigos, ou de problemas, ou de tribulações. Porque veja, nos versículos 2 e 3, ele fala destes inimigos. Fala que muitas vezes o procuravam ou o cercavam, procurando destruí-lo. Sobrevinham sobre ele opressores e inimigos. Diz no versículo de número 3 que às vezes acontecia de um exército se acampar contra ele. Mas mesmo quando isto acontecia, ele diz assim, o meu coração não se atemorizará. Davi, durante a sua vida, teve muitos inimigos, tanto inimigos externos quanto inimigos internos dentro do seu próprio coração. Por exemplo, quando ele era um jovenzinho ainda, antes mesmo de ser escolhido por Deus para ser rei em Israel, quando ele era pastor das ovelhas de seu pai, em certa ocasião ele precisou enfrentar um leão que queria atacar o rebanho. Noutra vez, ele precisou enfrentar um urso que queria atacar o rebanho. Tempos depois, antes mesmo de ser escolhido pelo Senhor, nós conhecemos a história da célebre batalha entre Davi e o gigante Golias, aquele filisteu, aquele homenzarrão de 2,80 metros de altura aproximadamente, que desafiava os exércitos de Israel, e Davi, em nome do Senhor, combateu e venceu aquele gigante. Depois de ter sido escolhido pelo Senhor, quando já fazia parte do exército de Saul, quantas vezes Saul e seu exército perseguiram Davi, procuravam matá-lo, porque Saul tinha inveja de Davi, sabendo que ele seria o futuro rei de Israel. Depois da sua coroação como rei de Israel, ou mesmo antes dela, quantas vezes Davi precisou lutar contra os amalequitas e demais povos vizinhos que eram inimigos do seu povo, inimigos do povo do Senhor. Mais tarde, quando já era rei, às vezes aconteciam insurreições internas, e Davi, ao invés de lutar, entregava nas mãos de Deus, porque Deus seria a sua vitória. Davi não queria lutar contra o seu próprio povo, contra os da sua própria casa, ou de outras famílias de Israel. Em tudo isso, nós vemos Davi, um homem cercado de dificuldades, mas ao mesmo tempo esperando no Senhor e do Senhor alcançando a vitória. Isto sem falar das suas dificuldades interiores. Por exemplo, no Salmo 38, e no Salmo 32, Davi fala a respeito das suas enfermidades, das suas fraquezas físicas, e que às vezes ele tinha consciência de que as suas próprias enfermidades eram por causa das suas fraquezas espirituais também. No Salmo 51 nós vemos ele confessando o seu pecado, chorando na presença do Senhor. Enfim, Davi era um homem como nós,
sujeito às mesmas fraquezas e muitas vezes com muito mais problemas do que nós. Mas ele diz, em meio a todas as suas dificuldades, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando eu leio este versículo, o Senhor é a minha luz, me vem à mente as palavras do Senhor Jesus Cristo mencionadas no Evangelho de João, quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quando o Senhor Jesus nos diz, irmãos, que Ele é a luz do mundo, nós poderíamos dizer que são das palavras mais ousadas da Escritura, se elas não fossem verdade. Porque quando o Senhor Jesus diz, eu sou a luz, Ele está se identificando com o Senhor Jeová, mencionado aqui no Salmo 27. Jeová, ou Iavé, é a minha luz. E o Senhor Jesus, ao se identificar com o Senhor do Antigo Testamento, está mais uma vez se revelando para nós, mostrando quem Ele é. E é por isso, porque Ele é o nosso Deus, é porque Ele é a encarnação do Filho de Deus, que Ele pode justamente ser o nosso Salvador. É aquele que tem autoridade, tem o poder, tem a sabedoria, a justiça para ser o nosso Salvador. Então, se eu tenho Jesus como a minha luz, se é Ele que ilumina o meu caminho neste mundo de trevas, se é Ele que me defende contra os ataques de Satanás, se Ele é o meu pastor, se é Ele que fala comigo através desta palavra santa, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então eu posso viver neste mundo sem temor no coração. Esta é a primeira coisa que Davi experimentava e diz para nós fazermos também, experimentarmos também, o fato de que o Senhor é a nossa luz. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a rocha na qual a nossa vida está edificada, na qual a nossa vida está bem protegida. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, com base neste salmo aqui, a respeito do nosso Deus, é que Deus, o Senhor Jesus, que é a nossa luz, a nossa salvação, é um ser muito amável. Eu queria repetir o versículo 4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gostaria de sublinhar esta frase aqui, na qual ele diz que quer estar na presença de Deus, falando a finalidade, para contemplar a beleza do Senhor. Esta palavra contemplar é uma palavra muito bonita em si mesma. Significa olhar com os olhos da alma, enxergar com os olhos da fé, da mente, do coração. É uma palavra diferente da palavra usada no versículo 13, quando ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor. A palavra verei aqui significa ver com os olhos, ver as coisas acontecendo. Eu verei o agir de Deus, eu verei a mão de Deus nas circunstâncias, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas aqui ele está falando de contemplar, isto é, de ver com os olhos da alma a beleza do Senhor. Toda vez que eu leio este versículo e outros no mesmo sentido nas Escrituras, por exemplo, o Salmo fala a respeito da beleza da santidade. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando numa igrejinha que eu trabalhava e perguntei à igreja, irmãos, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito de Deus? E um menininho de uns 4 ou 5 anos, o Gustavo, do João, falou assim, Deus é bonito. Eu achei aquilo tão lindo, aquele menininho falando isso, porque essa era a visão que ele estava tendo de Deus. Deus é bonito. Ou como diz aqui, contemplar a beleza do Senhor. Quando nós falamos da beleza do Senhor, evidentemente estamos falando a respeito do caráter de Deus. Comparando, quando nós vemos uma pessoa, que nós dizemos assim, essa pessoa é bonita por dentro, é neste sentido.
Deus é belo em sua santidade. Deus é belo em sua bondade. Deus é alguém que nós temos o prazer de contemplar, porque quando nós contemplamos esta contemplação de Deus com os olhos da alma, faz bem à nossa alma, faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa mente. Agora, essa palavra beleza aqui, ela também pode ser traduzida como amabilidade. Deus é um ser amável, isto é, não é uma pessoa dura de se lidar, não é uma pessoa que nos espanta, que nos faz mal, que nos adoece, não é uma pessoa que intoxica o nosso coração, é o contrário, a presença de Deus nos faz bem. Então, Davi diz assim, Deus é a minha luz. Assim como a luz do sol nos faz bem, nos dá saúde, assim também a presença de Deus, ela faz bem para o nosso coração. A terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui, este mesmo salmo, é aquilo que já lemos no versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor. O fato de Deus ser amável implica em que Deus é um ser bondoso. Tudo quanto Ele faz para nós é visando o nosso bem, é a expressão do seu caráter. É por isso que quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nas páginas das Escrituras, Ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele andou por toda a parte consolando os aflitos, perdoando os pecadores, renovando a vida daqueles que com o coração quebrantado se aproximavam dele. Há um texto muito belo nos Evangelhos que diz que Jesus não esmaga, não quebra o caniço ferido, não esmaga o paviozinho que está apenas fumegando. Ao contrário, o Senhor Jesus vem para nos renovar. Eu creio que verei a bondade do Senhor, diz o salmista. Eu creio que verei a mão de Deus na terra dos viventes. Verei Ele continuamente me salvando das minhas tribulações. Ou como diz no Salmo de número 34, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Diante disso, diante do fato de que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, de que o Senhor é belo, amável, de que Ele é bondoso, o que Davi fazia então no seu dia a dia? Aquele homem então cercado de afazeres, aquele homem que passava por tantas tribulações, no versículo 4 ao qual eu quero voltar, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nos dias em que Davi escreveu isto, não havia ainda um templo em Jerusalém. Você sabe que o templo em Jerusalém ele só foi construído muitos anos mais tarde por Salomão, filho de Davi, quando, sob inspiração do Espírito de Deus, Davi planejou tudo, determinou como seria o serviço e encarregou seu filho Salomão de iniciar e encerrar, de concluir aquela obra. O tabernáculo do Senhor também não era uma coisa de fácil acesso. E também o tabernáculo do Senhor não era um lugar onde as pessoas podiam entrar livremente para fazer os cultos, tal como nós fazemos nos dias de hoje. Os cultos eram diferentes. Então eu entendo aqui que Davi, quando diz eu quero estar na casa do Senhor, ele não está se referindo primariamente ao tabernáculo que estava bem distante dele, ou mesmo à arca, se é que nessa época ele já teria colocado a arca em Jerusalém. Mas o que ele está falando é uma maneira metafórica de dizer eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar junto ao meu Pai Celestial. E ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora é interessante que ele diz, eu peço e eu buscarei.
Assim como o Novo Testamento nos ensina que nós devemos confiar no Pai Celestial para o nosso pão de cada dia, e devemos pedir esse pão e depois devemos trabalhar por este pão, tudo que nós pedimos a Deus, existem certos aspectos que nós devemos preencher, não é mesmo? O que é a nossa parte fazer. Então ele diz assim, eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso. E o que ele pede ao Senhor? Eu quero estar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero com os olhos da minha alma enxergar o Senhor. No versículo de número 8, ele diz que este desejo de buscar a Deus era algo que o próprio Deus plantava no seu coração. Quando ele diz assim, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Esse desejo, ele diz, foi Deus que colocou. Ao meu coração veio, busque a minha presença, e eu entendi que era Deus falando comigo. Então eu buscarei a presença do Senhor. Eu acho isso maravilhoso, meus irmãos, por 2 ou 3 razões. Porque, primeiro, assim, essa palavra, que aqui é traduzida presença, e é uma ótima tradução, ela lá no original hebraico é face. Deus diz assim, buscai a minha face. Buscarei, pois, Senhor, a tua face. Pensa nisso, você olhando para o rosto de Deus, Deus deixando você ver o rosto dele. É este o sentido aqui. É claro que no sentido espiritual, você contemplar a face do Senhor. No versículo de número 9, ele pede, não me escondas, Senhor, a tua face. É a mesma palavra. Agora, eu acho isso muito bonito, porque além de ser assim uma figura de linguagem bela em si mesma, é também uma promessa e uma bênção que Deus havia ordenado para Israel. Lá em Números, capítulo 6, versículos 25 e 26, está escrito assim. Aliás, eu vou ler desde o versículo 24. Está escrito assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que palavras maravilhosas os sacerdotes em Israel deveriam empregar para descrever os desejos de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para com seus escolhidos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor olhe para você e te dê a paz. Assim, quando Davi desejava no seu coração buscar a face do Senhor, era um desejo segundo o coração de Deus. Quando ele pedia, ou quando ele se colocava para buscar a face do Senhor, era uma busca segundo a vontade de Deus. Quando ele orava por isto, estava orando segundo a promessa de Deus. Agora, como era isto? Como é que Davi poderia ver a face do Senhor? Ainda no versículo 4, ele diz assim, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, contemplar, como eu disse anteriormente, significa enxergar com os olhos da alma, enxergar com os olhos do coração, da fé. E isto acontece através da meditação. Davi diz que ele desejava meditar na casa do Senhor, no templo do Senhor. E no que é que nós meditamos de tal modo que nós podemos contemplar a face do Senhor? Ora, meus irmãos, existem 2 maneiras através das quais Deus se revela para nós. Primeiramente, como diz o Salmo 19, também como diz Romanos capítulo 1, Deus se revela, mostra o seu poder, a sua sabedoria, a sua divindade, através das coisas que foram criadas.
Então, quando nós contemplamos a criação de Deus, quando nós contemplamos tudo que acontece na história, tendo os olhos da alma abertos, nós bem podemos contemplar a presença do Senhor em tudo que acontece. Mas devido ao nosso pecado, nós temos uma tendência a não enxergar direito. Por isso, a melhor maneira de nós meditarmos para contemplar a Deus, para enxergar a Deus, a melhor maneira é aquela revelação que Ele nos dá das Escrituras Sagradas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo está falando a respeito do poder do Evangelho. E ele diz assim, os versículos de número 3 até o versículo de número 6. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu quero resumir o que Paulo está dizendo aqui, porque tudo que ele fala é maravilhoso. Mas resumindo, ele nos diz que nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo, conforme Cristo é revelado nos Evangelhos para nós. E podemos fazer isto porque o mesmo Deus que lá no começo, na criação, quando a terra era sem forma e vazia, quando tudo estava escuro ainda, o mesmo Deus que disse, haja luz, Ele falou ao nosso coração através do Evangelho. E o nosso coração que estava em trevas, viu a luz, quando Ele disse ao nosso coração, haja luz. A luz de Cristo brilhou, um novo dia nasceu, a nossa vida se refez. O que eu quero dizer então, queridos, é que na Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho das Escrituras, nós vemos a luz de Deus, nós vemos a face de Deus, a glória de Deus, vemos como Ele é amável, como Ele é bondoso, como Ele é amoroso. E quando nós conhecemos esse Deus, o nosso coração se revigora e podemos dizer assim, estou cercado de inimigos, sou um pecador que passo por muitas tribulações, mas eu creio, lembra do que disse Jó? Ainda nesta carne verei a Deus, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que a palavra do Espírito Santo te fortaleça, te encoraje, te abençoe. Que a palavra do Espírito Santo te encha de alegria. Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Ainda que nos vejamos tão rodeados de fraquezas, de inimigos, de tribulações e dificuldades, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa rocha, o nosso amado Deus, amável Deus. Por isso nós te louvamos e entregamos a Ti, Senhor, as nossas dores, as nossas dificuldades, entregamos a Ti as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, do corpo e da alma, sabendo que o Senhor nos salva inteiramente. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque em Cristo Jesus nos amaste e nos separaste para Ti, e nos deste eterna redenção. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.